Só fala aqui no microfone. Bom, não, faça doação pode funcionar num sistema, por exemplo, eleitoral. No caso do Wikipedia, agora está pedindo doação. Não, o Wikipedia, por exemplo. Eu não falei porque ele tinha falado para ficar em dois negócios. Mas existe uma crítica de um cara do The Economist, o Nicolas Carr. Eu gosto muito de ler ele, porque ele é muito ácido, muito crítico, muito nariz torcido para tudo que é Web 2.0. Então eu leio ele como meu princípio de realidade, face ao meu princípio de prazer. De vez em quando eu vou lá ver o que o HuffType está dizendo do que ele chama de bolha 2.0. Ele é cáustico, né? Então ele diz: ah, Wikipedia, o que dizer de um lugar onde tem 20 páginas para Homer Simpson e meia página para Homero o Grego? E, novamente, isso é algo que um sistema participativo sempre oferecer. Aquilo que entusiasma mais as pessoas ganhará mais atenção, ganhará mais contribuição, e aquilo que interessa menos as pessoas será mais desprezado. Veja, isso cria um certo modo de valoração. Veja, quando eu digo que é um problema. É um problema, claro que é um problema. Não estou nem dizendo que o Homero Simpson é desprezível. Eu gosto de Homero Simpson. Mas Nicolas Carr ali aponta uma coisa bem clara. Veja, nesse sistema autoparticipativo, como Homero é pouco conhecido, ninguém se preocupa em falar dele. Em compensação, como os Simpsons são muito conhecidos, todos falam sem parar de Homero Simpson. Aliás, o Homero só ficou conhecido com Brad Pitt, né? no filme lá de Troia. Pode falar do Homero Simpson, né? Homero Simpson. Homero Simpson. Ele diz isso. Homero Simpson é mais falado do que Homero o Grego. É uma colocação que vocês falaram no começo sobre o jornalista ficar impressionado com o que está acontecendo, preocupado. E ele, no final, falou uma coisa que as pessoas não perceberam. O jornalista ele tem que ser imparcial. Ele dá notícia e, no final, ele tem que escutar o outro lado. Então, citando o exemplo do Renan, eu sou inocente, eu sou inocente. No blog, não, eu xingo o Renan e ele não pode falar eu sou inocente. Então, as pessoas preferem ler o blog, que eu estou xingando ele, e ele não aparece no final para dizer eu sou inocente, do que, às vezes, ler uma matéria no jornal, onde, no final, está sempre lá. Não, porque eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Essa é a colocação que eu tinha que fazer. É a diferença da coisa. Porque muita gente prefere ler um blog a ler uma matéria complicada, extensa, mas no final tem lá, eu sou inocente. Ninguém aguenta mais eu sou inocente. Veja, o blog, eu não acho que o blog concorra, de fato, com o jornal. Isso é mostrado por outros sistemas de aferimento. As pessoas, quando vão para um blog, elas querem uma coisa totalmente diferente de quando elas querem um tipo de informação. O Pew, um instituto de pesquisa americano muito importante, que pesquisa a internet desde o início dos 90 e que tem vastas pesquisas com relação a isso. Uma das coisas que eles mostravam no início da polêmica sobre a guerra do Iraque, antes da guerra acontecer, é que as pessoas não usavam a internet para buscar uma informação alternativa com relação à guerra do Iraque. Elas, quando usavam a internet, usavam para ir aos sites jornalísticos ver qual a informação que havia lá. Então, isso diz alguma coisa do tipo de informação que você espera de certos serviços. Certo? Se eu vou querer saber de que modo está se articulando a opinião sobre a guerra do Iraque, o blog só vai me dar a opinião do cara que escreve o blog. Então, quando eu vou ali no blog, é como a abelha. Eu vou buscar uma opinião que ou me agrada, ou me diverte, ou que eu quero encher o saco do blogueiro, vou começar a criticar ele, xingar ele, entrar numa flame war de comentários, em suma. Eu estou buscando já uma outra coisa que não saber o que está rolando. Eu já estou meio me divertindo, eu já estou meio penetrando os outros mundos, eu já estou num outro tipo de dimensão. E eu mesmo posso fazer um blog sobre a guerra do Iraque. Tem vários, né? Tem... Não, o Albrighton, isso é famoso, o Albrighton. Mas isso é uma coisa que eu acho que no futuro está dentro da esfera da Wikinomics, né? Que é você não precisar mais da mediação
de um instrumento para exercer a atividade. Isso eu acho que é uma das características, por exemplo, não apenas da Web 2.0, mas da nossa sociedade. Antigamente, eu quero ser jornalista, eu tenho que ir para um jornal, certo? Não. O Albrighton largou o jornal porque ele queria cobrir a guerra do Iraque, mas não queria estar embedded, ou seja, na mesma cama, embutido, nós chamamos aqui, mas a palavra em inglês é mais forte, é embedded, é no mesmo leito. Né? O mesmo leito não é tão anódino quanto embutido. Né? O Albrighton não queria estar no mesmo leito que a tropa, certo? Ele achava que no mesmo leito que a tropa você já não vai falar um monte de coisa. Né? Deitado com a tropa, a coisa fica complicada. Professor Henrique, só um segundinho. Professor Henrique Antum, vamos dar uma pausinha de 20 minutos, só para a gente fazer aquele... Mas posso completar? Pode. Eu podia fazer uma pergunta também, não? Gente... Eu poderia fazer uma pergunta também? Só um segundo. Vamos... O professor podia completar na volta do intervalo? Tem ali um pão de queijo, um suquinho? Aqui um minutinho. Vou direto ao ponto, não Isso, vou dar mais volta. ao O ponto. Albrighton aí, o que ele fez? Ele abriu um blog, ele falou que ele precisava de X de grana para cobrir, e ele conseguiu os leitores, ele conseguiu o dinheiro, ele cobriu, e ele voltou e ele prestou contas do dinheiro que tinham dado ele, usando pequenas transferências com cartão de crédito. Exatamente. PayPal, cartão de crédito, ele ganhou lá uma grana X, ele cobriu, fez a cobertura que ele queria fazer, vinda pelo lado curto, tá? Como ele achava que devia ser, né? Tudo com os leitores do blog dele. Uns deram dinheiro, outros não, ficaram lendo o blog e a coisa funcionou. Eu acho que muitas coisas no futuro vão acontecer assim. O banqueiro, na verdade, é um mediador. Ele pega o dinheiro de todo mundo e decide quem deve receber esse dinheiro. Ora, se eu puder pegar o meu dinheiro diretamente com as pessoas que querem me passar esse dinheiro para eu fazer aquilo que eu sei fazer, um filme, uma cobertura, uma publicidade, por que não? Uma campanha. Você já tem campanhas sob encomenda, né? A chamada mídia sob demanda, publicidade sob demanda, ligada a grupos que querem fazer uma certa promoção e que pegam lá a coisa. E você pega dinheiro diretamente daqueles que estão interessados em que aquilo aconteça. Cada um dá os seus $50, $10, né? No final, o dinheiro está lá, porque o banqueiro fez a mesma coisa, seus $10, seus $20, no final. Pois é, não, o Marx já dizia, né? O que é roubar um banco perde abrir um banco, né?